Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Vamos dar continuidade então à aula sobre geometria. Então nosso assunto hoje, a gente vai conversar sobre os polígonos, ok? Então o que significa um polígono, né? A gente pode ir direto para a etimologia da palavra, beleza? Ó, poli significa vários, gono tem a ver com ângulos. Então essa estrutura, essa figura plana, que ela é formada por uma poligonal fechada e que recebe então esse nome, né? Esse nome genérico que é o polígono, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, de polígonos. A gente vai estudar aqui, a gente se tem no ensino fundamental a estudar esse grupo de polígonos, que são os polígonos simples, tá? E que eu tenho outro grupo, que é esse outro grupo aqui, que são chamados de polígonos estrelados ou polígonos complexos, porque existe um cruzamento entre os lados deles aqui e tal. Esse tipo de polígono a gente não estuda, tá? No ensino fundamental. Vocês vão estudar isso daqui. Eu só estudei na minha vida esse polígono porque eu fui fazer matemática e então lá nas aulas de geometria descritiva, aí eu acho que eu estudei um pouquinho esses caras aí, tá? Mas no geral a gente não estuda. Então a gente vai estudar esse grupo aqui que é formado então pelos polígonos simples, beleza? Então o que é um polígono? Ele é uma estrutura, uma figura plana, tá? Formada por uma poligonal. Esse aqui é um poligonal. O que é um poligonal? Essa estrutura formada por um monte de retas, né? Formada por uma poligonal fechada. Se o meu final não encontra o meu ponto de partida, eu tenho simplesmente uma poligonal aberta aqui, ó. Então isso aqui não é polígono. Para ser polígono tem que ser essa poligonal fechada aqui. Beleza, rapaziada? Então tranquilo, né? Então vamos seguir aí para a aulinha. Bom, primeira coisa, a gente estudou os elementos primitivos da geometria e agora a gente vai começar a identificar eles no polígono. Então, a primeira coisa são os lados, né? Então, aqui eu tenho um lado, ó, o primeiro lado é o lado AB, é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta. Então, eu vou escrever assim, ó, opa, mal ali, tá fora aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó, AB, tracinho em cima, vírgula. O próximo ponto é o BC, poderia ser o AD também, mas eu vou escrever o BC, vou colocar em ordem, tracinho, porque é um segmento de reta. CD ou DC, mesma coisa, vou colocar aqui CD. E, por fim, eu tenho o meu DA ou AD. No caso, eu vou até escrever assim, AD. Tá? Então, esses são os meus lados desse polígono. Ele também tem os vértices. Os vértices são os nossos pontos, né? Esse ponto aqui de cruzamento, então, dos lados. Tá? Então, tenho aqui o vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Vocês lembram a representação de um ponto? Uma letra maiúscula, né? Então tem o vértice A, o B, o C e o vértice D. Beleza? Ângulos. Bora lá. Eu tenho os ângulos internos e os ângulos externos. A gente vai estudar bastante os internos, tá? Menos os externos, mas eu vou mostrar para vocês. Então, como é que eu represento um ângulo interno num polígono? Bom, vou representar esse ângulo A, que está aqui no vértice A. Como é que eu represento esse ângulo, esse arco aqui? É bem simples, né? Vamos relembrar lá. Então, o meu vértice ele vai no meio, ele recebe o centro circunflexo, e aqui eu coloco os dois pontos por onde eu tenho a minha semirreta, ou, no caso aqui, o meu segmento de reta, né? Então, esse meu, ele começa no D, passa pelo A e vai até o B, ok? Então, tem esse ângulo de fazer essa varredura aqui. Eu também posso escrever ele como BAD, tranquilo, tá? Mas, também, né? O outro ângulo, esse cara aqui de baixo, ó, ele começa no A, passa pelo B e vai até o C, meu B é o vértice. Então, ele é o ângulo ABC. Eu tenho esse outro ângulo, que ele vai do D, passa pelo C e começa no B, que é o meu ângulo DCB, circunflexo no C. E, por fim, o nosso último ângulo, que é esse cara aqui, né, que é o ângulo em relação ao vértice D, que é o ângulo ADC. Lembrando que tanto faz onde a gente começa, né? Eu posso começar por BDA,
né? Também é o mesmo ângulo. Então esses são os ângulos internos. Internos porque ele está dentro, né? Tem essa área interna aqui. E quem são os ângulos externos, Creus? Bom, os externos é o seguinte, não é esse aqui de fora. O ângulo externo, rapaziada, ele é dado pelo prolongamento do lado. Então, tu vai pegar o lado. Por exemplo, eu tenho o lado AB. Eu vou prolongar esse lado. Prolonguei. Nossa, tá meio torto aqui, né? Vou tentar aqui fazer uma coisinha mais retinha. Ó, prolonguei esse lado. E eu vou pegar esse, até fazer de vermelho, tá? Vou pegar esse cara aqui, ó. Esse arco. Esse arco. Aqui. Como ele está no vértice B, a gente costuma chamar ele de Bzinho chapéu. Mas a gente pode ter outro formato para chamar. Então, vou chamar ele aqui. Então, meu ângulo externo, ele vai ser o meu Bzinho chapéu. O meu outro ângulo, esse cara aqui, ó, é dado, eu vou prolongar o meu lado BC, ó, prolonga. E vou pegar, então, o que a gente chama de suplemento, ângulo suplementar, tá? Esse cara aqui, que ele vai ser o meu Czinho, minúsculo, meu Czinho. Depois eu vou prolongar o outro lado, o CD, prolonga ele, ó, achei esse arco aqui, ele vai ser o meu arco Dzinho, então aqui eu vou ter o meu Dzinho, aqui eu vou ter o meu Czinho, chapéu, né, para dizer que é ângulo, e por fim eu vou ter o meu ângulo Azinho, que vai ser dado pelo prolongamento desse lado aqui, bora, então tá aqui, ó, esse cara é o meu ângulo Azinho chapéu, então finaliza com o ângulo E, né, Azinho chapéu. Tranquilo? E por fim, eu tenho as minhas diagonais, tá? Então a diagonal, ela é o segmento de reta que começa em dois vértices que não são consecutivos, tá? Por exemplo, eu tenho o vértice A. O próximo vértice que é consecutivo ao A é o B. Então eu não posso pegar o A e o B. Então eu vou pegar o outro que não é consecutivo, no caso o C. Então minha primeira diagonal vai estar aqui, ó, que vai do A até o C. Então, minha primeira diagonal é a diagonal A, A, C. Como é um segmento de reta, tracinho. E, no caso desse quadrilátero, né, eu tenho a outra diagonal que começa no B e vai até o D, ou começa no D e vai até o B, enfim. Que eu vou chamar de BD. Então pronto, agora eu tenho todos os elementos aqui de um polígono, né? Então, repassando lados, vértices, ângulos internos, externos e as diagonais, beleza? Essa é uma aula assim bem de classificação. Aqui tem um outro exemplo, no caso não é mais um quadrilátero, né? O nome desse cara aqui é o pentágono. E então aqui eu tenho os exemplos, né? Do que é uma diagonal. Esse cara tem várias diagonais, tá? Se a gente fosse traçar todas as diagonais. Então eu tenho o meu lado, ele está sem o vértice, né? Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. E para esse polígono, se a gente for contar a quantidade de diagonais, também vai dar 5, tá? Tem uma aqui, ó. Vou fazer. Tem uma diagonal aqui. Lá no oitavo ano a gente estuda as diagonais, né? Como que determina o número de diagonais, a gente volta a estudar os polígonos, né? Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 e por fim a minha quinta diagonal, tá? Beleza? Formou aí uma estrela. Beleza. Então tá. Bom, tem alguns conceitos que são importantes também, tá? Um polígono ele pode ser classificado como convexo ou não convexo, tá? Ou também ele é chamado de côncavo, tá? Isso faz com que as relações que a gente vai estudar daqui para frente, depois a gente vai estudar algumas relações somatórias dos ângulos internos no sétimo ano, no oitavo ano, quantidade de diagonais, né? Número de diagonais, enfim. Essas relações elas só vai funcionar
para esse campo aqui, que é o campo dos polígonos convexos, tá? Tá, o que que um polígono convexo tem que um polígono não convexo ou côncavo, tá? Não convexo ou côncavo tem, são sinônimos. Bom, tem uma definição bem singela que aparece muito nos livros do sexto ano, do sétimo ano, que é o seguinte: dado dois pontos na região interna do polígono, essa definição, se tu colocar dois pontos quaisquer, coloquei dois pontos aqui, e tu traçar uma reta, no caso aqui um segmento de reta, né, entre esses dois pontos, sempre, suponho que eu coloquei o ponto, sei lá, a linha B', tá? Sempre essa reta vai estar contida dentro, na parte interna, tá, do polígono. Já num polígono que ele é não convexo, nem sempre isso vai acontecer. Se eu escolher um ponto casual aqui, intencionalmente aqui, e eu for traçar essa reta, olha só, ficou para fora, tá? Ficou a parte externa aqui. Então, quando isso acontece, a gente fala que esse polígono é um polígono não, tá? A gente fala que ele é um polígono não convexo, beleza? A gente fala que ele é um polígono não convexo. Eu não gosto muito dessa definição, tá? Eu gosto de uma definição que a gente vai dar uma olhadinha para os ângulos internos. Então, se você reparar, a gente já estudou ângulo, né? Todos os ângulos internos, ó, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara, eles são ângulos que necessariamente eles são ângulos menores que 180 graus, tá? Todos eles. Então, se isso acontecer, o meu polígono ele vai ser convexo. Porém, se no meu polígono eu tiver um ângulo que seja que ele for maior, ó, se você medir esse cara aqui, com certeza ele é maior que 180, né? 180 estaria onde? Estaria aqui, né? Nessa reta aqui. Então ele é maior, maior que 180. Quando isso acontece, eu vou ter esse tipo meio doidão aqui, de polígono que a gente chama de polígono não convexo, tá? Ou côncavo, né? Mesma coisa. Esse cara a gente não estuda também, beleza? A gente sabe, a gente pode desenhar ele, não tem problema, mas ele a gente não estuda porque, de novo, quando a gente vai estudar as relações lá de ângulos internos, externos, somatório dos ângulos internos, ele não bate para esse cara aqui, ok? Então, o polígono que consegue uma, como é que eu poderia dizer, uma regularidade é esse cara aqui, que é o polígono convexo, e esse cara que a gente vai estudar no ensino fundamental quase todo aí, tá? Beleza, então, vamos seguir aqui. Bom, polígonos regulares e irregulares, isso aqui também é interessante. A maioria dos polígonos, quando a gente está lidando com eles, quando a gente, depois eu vou fazer uma aula ali só para construção de polígono regular, né? Tentar usar aqui esse ambiente virtual aqui para ensinar. Quando a gente está usando os polígonos regulares, né? O que os polígonos regulares têm? Uma palavra regular, regular, aquilo que não muda, né? Então, um polígono que ele é regular, ele vai permitir, né? Ele vai possuir todos os lados. Então, vou pegar um triângulo aqui, como por exemplo, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, mesmo tamanho que esse. Esse ângulo interno, todos os ângulos, eles também têm a mesma medida. Quando um ângulo tem a mesma medida, ou um lado tem a mesma medida, a gente não fala que os lados são iguais, ou os ângulos são iguais. Em matemática, a gente fala que esses ângulos são congruentes. Então, o que significa a palavra congruente, né? Ele aparece aqui na definição, congruente. Congruente significa mesma medida, tá? Então, esse cara aqui, ele significa mesma medida, ok? E, comumente, o símbolo de congruência, ele é três tracinhos assim, beleza? Então, por exemplo, ó, se eu tenho um segmento aqui, ó, vou fazer aqui. Suponha que esse, ó, vou colocar alguns vértices aqui nesse polígono.
Tá? Suponha que aqui é o A, o B e o C. Eu suponho que o AB ele tenha a mesma medida que o BC. Então, vou escrever assim, ó, que esses dois segmentos eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Esse aqui é o símbolo de congruência. Beleza, rapaziada? Fácil, fácil entender, né? Então, congruente é a mesma medida. Então, a gente está vendo aqui o que é um polígono regular e o que é um polígono irregular. O irregular isso não vai acontecer. Por exemplo, nesse caso, tem dois triângulos, ó. Esse aqui, visivelmente, esse lado, ele é diferente desse cara aqui, que é diferente desse terceiro lado. Então, ele já tem três lados diferentes, né? Então, ele não é regular. Tá? A mesma coisa que para esse quadrilátero, aqui eu tenho quadrilátero regular, todos os ângulos internos, todos os lados, né, são congruentes. Nesse outro lado, nesse outro do lado direito aqui, eu tenho também um outro quadrilátero e não que ele é irregular. Tá? Então os caras que estão aqui, eles são regular e os que estão aqui são irregular. Tá? Essa coluna aqui. Mesma coisa para o pentágono, olha só que diferença que é. Um regular. Inclusive, esse aqui, além de ele ser irregular, ele é não convexo, né? Porque esse ângulo interno, ó, ele é maior que 180. Então, ele é não convexo. A mesma coisa para esse hexágono. Esse ângulo interno aqui, ele também é. Então, além de ele ser irregular, ele também é não convexo ou côncavo, né? A gente chama dessa seguinte forma. Tem uma outra propriedade também que acontece sempre para os polígonos regulares, que é o seguinte: todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. De novo, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Quando eu falo inscrito, in é de dentro. Então eles podem ficar dentro de uma circunferência onde todos os vértices vão passar por uma circunferência, tá? Vou fazer um chuncho aqui, vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Vou pegar, copiei esse cara, trouxe para cá, vou dar uma ampliada nele, ó. Então, ele é um polígono regular, né? Eu vou tentar encontrar o centro dele mais ou menos aqui no olho, ó. Então, o centro vai estar bem no cruzamento das diagonais, porque ele é regular, né? Ó, tá aqui mais ou menos no centro. Vou pegar aqui um pontinho aqui, ó. Vou colocar aqui, bem aqui. Opa, vamos ver. Mais ou menos também, se ficar um pouquinho fora, não tem problema. Eu vou apagar aqui, tá? Vou deixar ali o centro, beleza? E vou catar um compasso aqui. Compasso, tá aqui. Vou catar um compasso, ó. A ponta seca eu vou colocar aqui, mais ou menos, né, rapaziada? Ponta seca aqui. E eu vou abrir o compasso até o meu vértice. Mais ou, que é mais ou menos, tá? Pode ser que não fique muito legal. E ó, tá vendo aqui, ó? Olha só que legal. Eu consegui colocar esse polígono, então, ó, todos os vértices dele. Primeiro, o polígono está dentro da circunferência, então ele está inscrito em uma circunferência, tá? Eu também posso circunscrever esse polígono, tá? Ele também pode ser inscrito, ele também pode ser circunscrito numa circunferência. Não sei se vai rolar aqui eu fazer. Vou tentar colocar então agora fazer ele o polígono, né? Circunscrito. Aí eu tenho que pegar 90 graus aqui, ó, e levar até o lado. Ele tem que tangenciar. Ó, o máximo que o negócio chega até aqui, ó. Então não vai ficar muito, porque ele não fica menor que isso. Mas dá de já ter uma noção, ó. Tá? Pra ter uma noção, né? Então essa é a propriedade do polígono regular. Beleza? Então agora a gente vai para a nomenclatura dos polígonos. Então, um polígono que tem três lados, o nome dele é triângulo, né? Então, triângulo, três ângulos. Beleza? Um polígono com quatro lados, ele é chamado de quadrilátero. Tá? Qualquer polígono com quatro lados é quadrilátero. Eu sei que muita gente quer chamar esse cara aqui de quadrado, tá passando mal. É um quadrado, é um quadrado. A gente tem um problema conceitual, né? Quando a gente tá lá nas séries iniciais, será? A gente aprende o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo.
Então, como a gente aprende quadrado e retângulo, a gente acha que esses dois caras são diferentes, né? Mas tanto o quadrado quanto o retângulo, eles pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo dos quadriláteros, né? Mais profundamente ainda, eles pertencem aos paralelogramos. Depois, nas aulas que vão seguir, o prof vai falar um pouquinho mais também sobre os triângulos e os quadriláteros. Esses dois grupos a gente vai estudar a fundo nas próximas aulas, tá? Por enquanto só uma geralzona. Então, um polígono que tem 5 lados, prefixo de 5 é penta, beleza? Prefixo de 5 é penta. Então, pentágono, show? Inclusive é o formato lá do pentágono lá nos Estados Unidos, lá, né? Lá naquela edificação lá responsável pela defesa estadunidense, tá? Com 6 lados, o prefixo para 6 é hexa, então 6 vezes é hexa, então hexagono ou hexágono, né? Com 7 é o hepta, então tá aqui, tem um desenhozinho aqui de um polígono, de um heptágono regular, inclusive, tá? Com 8 lados é o octógono, então octo é 8, né? Então, é isso aí, tem um octógono aqui, bem comum, esse tipo, né? Lá até no MMA eu acho que é o tatame dos caras, tem esse formato aqui, sei lá. Com 9 lados, o nome é eneágono, beleza? Não é. Como é que eu escuto? Eu peço isso aqui às vezes na avaliação, aí a rapaziada escreve noneágono. Coloca uns nomes lá muito louco. Mas enfim, é eneágono. Tá? Eneágono. Com 9 e com 10 é o decágono. Assim, gente, para quem é meu estudante ali no fundamental, eu exijo mesmo, sabe, que o estudante ele saiba todos o nome de todos os polígonos até 10 lados. Até 10 lados tem que saber, cara. Tem que falar um eneágono, tem que saber que é 9, um heptágono tem que saber que é 7, né? Um hexágono tem que saber que é 6. Então, esses nomes e esses prefixos, eles aparecem muito. Então, tem que saber, tá? Ó, quadrilátero também, que é de 4, né? Triângulo, né? Tri, que é de 3 aqui. Então, pelo prefixo. Aí agora eu vou dar até uma passadinha nos outros aqui para a gente ver. Então, o polígono com 11 lados, ele continua recebendo, né, essa parte da palavra que é o decágono, que vem de 10, né? Decágono é 10, só que ele tem o 1 na frente. Então, 1 decágono é 11. Se ele tem 12 lados, então é o do decágono. Se ele tem 13, é o tridecágono. Se ele tem 14, é o tetra, é o prefixo aqui para 4, ele vai para o tetra, né? Ele não vai mais para o quadri, para o tetra, ele muda, né? Então, é o tetra decágono. Se tem 5, é o penta decágono. Então, não é tão difícil, né? Se tem 16, é o hexa decágono. Se tem 17, o prefixo para 7 é hepta. Então, é hepta. Ops, coloquei ali o T. Heptadecágono. Com 18, prefixo para 8 é octo. Então, octadecágono. Para 9 é o eneágono. Eneadecágono. Cada um nome, né? E para 20, o 20, gente, o 20 ele aparece bastante, que é o icoságono, tá? O prefixo ico para 20 ele aparece. Pô, Creuso, se eu quero falar 21, é a mesma lógica, é um icoságono. Se eu quero falar 22, então seria do icoságono, tá? 23, tri icoságono, e assim por diante, beleza? Aí eu também coloquei uma outra tabelinha. Esses nomes aqui são bem difíceis de aparecer, tá? Mas pelo nome e a formação da palavra ali a gente sabe, né? Então, com 30 lados, recebe esse nome, né? Triacontágono, beleza? Com 4, tetracontágono. Com 50, pentacontágono. Deu de captar, né? Com 60, hexacontágono. Se eu quiser 61, seria um hexacontágono. E a gente vai montando os nomes, né? Apesar do que, enfim, né? E com 100 eu tenho meu prefixo hecta, né? Que vem lá de hectômetro e tudo, né? Que é o prefixo para 100. Beleza? Nossa, queria fazer uma aula curtinha, mas muita coisa acabando, a gente já tem aqui atividades. Então vamos lá, bora para
Acho que eu coloquei umas 2 atividades só aqui para a gente fortalecer aí os conhecimentos, beleza? Então o item A, que diz o seguinte, os vértices e os lados desse polígono. Primeiro, né, olhando assim, que polígono que é esse aqui? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Opa, então é um hexágono, tá? Então esse cara aqui é um hexágono. Hexágono. Esse O aqui também é estranho, hexágono, tá? E, além dele ser um hexágono, ele é irregular, né? Não é regular, ele é irregular aqui. Ele tem ângulos internos de tamanho diferente aqui. Beleza? Ele é irregular. E ele é não convexo, ou côncavo, né? Vou escrever assim, não convexo. Ele é não convexo. Tá? Então isso aqui é importante a gente já olhar ali e matar só olhando. Mas vamos lá. O item ele quer saber os vértices e os lados. Então quem são os vértices? Eu não vou escrever, né? Mas é o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, A, B, C. Tá, 3 pontinhos. Depois ele pergunta os lados. Bom, eu tenho meu lado A, B. Tem que lembrar que tem o tracinho. Depois o meu lado B, C. Depois C, D. Vou colocar 3 pontinhos, né? Assim por diante. O item B, o número de lados e o nome do polígono. Bom, o nome eu já falei, né? É o hexágono, porque tem 6 lados, e ele pede o número de lados, que é 6. Então ele tem 6 lados. Pergunta C, letra C. Se o polígono ele é convexo ou não convexo. Então também já falei aqui, ele é não convexo ou côncavo. Beleza? Importante a gente saber que em um polígono, né, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos, ele é sempre o mesmo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Tá, então, e a última questãozinha aqui, ficou meio borocochô esse negócio aqui, mas vamos lá, é o que temos. Tô achando meio pequeno aqui também, tô sem óculos. Ali ficou carro. Aqui ficou agora, ficou meio tchananã. Era para tirar a resposta ali, não ficou. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho, observe os polígonos abaixo e responda as questões. Então tenho 1, 2, 3, o 4 e o 5. O item A, qual é o número de lados, número de lados, de vértices e de ângulos internos de cada polígono. Então vamos colocar aqui. Esse cara, eu tenho 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 lados. É tudo 3. Aqui o 2 tem 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos internos. Esse cara aqui, o número 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Esse outro aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 lados, 6 ângulos internos e 6 vértices. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7, beleza? Item C. Esses polígonos são convexos ou não? Todos eles são polígonos convexos, né? Eu não tenho nenhum polígono aqui que tenha um ângulo maior que 180 graus, né? Tudo certo, todos são convexos, né? E o item D pergunta: há mais vértices ou lados em cada polígono? Em cada polígono não, né? O número de vértices e lados é sempre o mesmo, né? Então, é isso aí. E agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu quero o nome de cada polígono desses. Então, como é que chama o 1? Ele é o meu triângulo, né? Triângulo. Esse cara aqui, como é que eu chamo ele? Ele é o meu quadrilátero. Eita, nós. Esse cara, ele é o meu pentágono. Pentágono. Esse cara aqui tem 6 lados, prefixo para 6 é hexa. Então é o hexágono. Tá?
E por fim eu tenho com o prefixo 7, que é o meu heptágono. Tá? Beleza, galerinha? Eu acho que vale um likezinho, né? Essa aula não tem grandes cálculos. As próximas aulas o prof vai fazer uma aula só para triângulo, outra só para quadrilátero. E eu acho que depois eu faço mais uma para a gente trabalhar com construção de polígonos. E depois eu vou falar também sobre os poliedros, né? Mais à frente. Beleza? Valeu então, abração do Creuso e até mais.